tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo, graças a Bom, Deus. já caiu até aquela chuvinha, né? Águas de Garopaba. Sim, precisando, né? Precisando, muito necessário. E falando em Águas de Garopaba, então, hoje nós vamos conversar sobre os resultados, os primeiros resultados que nós divulgamos na edição 75 do Correio da Praia sobre o projeto Águas de Garopaba, né? E nós divulgamos nessa primeira edição os resultados da Barra, da Ferrugem, que nós fizemos no Riozinho da Ferrugem. Nós divulgamos o resultado da Gamboa e do Siriú. Quero lembrar, para quem está nos acompanhando, que nós coletamos, essas coletas foram realizadas nós focamos em riachos, né, Vitor? Isso mesmo. Águas pluviais, Riachos, principalmente, né? isso. Então, nós coletamos ali, ó, Lagoa da Ferrugem, no lado da Barra. Também teve a coleta no riacho da Estrada Geral da Ferrugem. Nós tivemos a coleta no Córrego da Vigia, nas pedras ao lado direito da Vigia, na Vigia foram 2 pontos, o Rio do Centro Histórico, aquele que passa ao lado do Rancho dos Pescadores, o córrego no bairro Morrinhos, que fica perto ali do Rancho do Paulinho, o córrego no Siriú, lado sul, e o Riozinho da Gamboa. Nessa primeira edição, foram divulgados 4 pontos, e é sobre eles que nós vamos destrinchar aqui, né? O da Barra, da Ferrugem, da Gamboa e do Siriú. E quero dizer, para quem nos acompanha, que todas essas coletas foram realizadas pelo H2O Laboratório. Ele é especializado em análises químicas, físicas e microbiológicas. Ele possui sistema de gestão da qualidade em conformidade com a norma ISO IEC 17025-2017, específica para laboratórios, e é credenciado e licenciado pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente, conforme certidão de reconhecimento de laboratório. Os laudos que nos foram apresentados, todos são assinados pela engenheira química e responsável técnica Michele Brum Hermani. Então, são laudos que têm validade, né, Vitor? Tu pode me explicar um pouquinho sobre isso? Exatamente. O laboratório, ele tem essa credenciado, né, junto aos órgãos responsáveis. Então, as análises realizadas por ele têm essa validade legal, né? A gente pode utilizar em diversas hipóteses, né? Podemos usar para questões jurídicas, né? Para análises, né? Para apresentar, digamos, para um órgão público e tudo mais. Essas análises têm validade legal, né? E tu quero te agradecer pela participação que tu está tendo no projeto, que é fundamental, assim, poder contar com um profissional que entende da área, né? Que consiga destrinchar aquelas normas, que entenda direitinho sobre essa linguagem, que saiba explicar para a gente essa parte técnica, né? Que nós não saberíamos fazer isso sozinho. Então, para mim, pode ir. Sim, eu agradeço também pelo convite, né? Com certeza eu não pensei 2 vezes em aceitar, né? Até porque eu já conheci o trabalho do jornal já há algum tempo, né? E eu sabia que vocês são sérios no que fazem, não distorcem os fatos, e isso é muito importante na hora de levar informação, né? Levar informação concreta, sem sensacionalismo, simplesmente os fatos como eles são na realidade, né? Isso é muito legal. E foi uma coisa que eu percebi desde o primeiro contato que a gente teve quando eu estava fazendo o meu TCC, analisei a água da Lagoa das Capivaras, né? Que fez a volta quase correndo na lagoa, veio falar comigo para saber o que estava acontecendo, qual era a finalidade e tudo mais, e divulgaram no jornal também. Foi muito legal. Então, com certeza, sempre que precisarem, eu estou à disposição, porque eu acho que é uma das partes mais importantes quando a gente fala sobre meio ambiente, é ter a informação correta, né? A gente tem, por exemplo, as análises do órgão ambiental, e a gente acaba notando que a população, assim, mesmo tendo disponível na internet essas informações, muitas vezes não chega na população de uma forma, assim, clara, né?
Isso. Então, é muito legal o jornal tentar popularizar essa informação ambiental, assim, e tá batendo nessa tecla. Eu já falei antes, é sempre importante, né, a gente falar em meio ambiente e as pessoas terem cada vez mais consciência com relação a isso, né, ainda mais diante dos cenários que a gente vem presenciando, né? Então, eu acho que a mudança, né, que a gente quer, ela parte disso, né? Tem que ser do coletivo como um todo. Não adianta só ficar esperando que os nossos, que o prefeito haja, que os vereadores cobrem, enfim. A gente tem que fazer nossa parte também, tem que estar em cima, tem que cobrar, tem que entender, né, o que está acontecendo. Então, com certeza, sempre que precisar, eu vou estar à disposição aí para a gente estudar e falar sobre o meio ambiente. Bom saber, obrigada. Quero deixar claro que nós temos profundo respeito pelo trabalho realizado pelo IMA, pelos técnicos do IMA. Eu já tive a oportunidade de realizar algumas matérias entrevistando eles. É um trabalho muito sério, muito correto, feito por pessoas que são concursadas, que trabalham lá há muitos anos, são mais de 40 anos de coleta, e a coleta, como eles bem dizem, né, a análise, quando é divulgada, é próprio, impróprio para banho, nem sempre agrada a todos, mas é um serviço de saúde, né, principalmente visando a saúde da população. Então, nós temos um respeito muito grande por esse trabalho, e o Águas de Garopaba, ele veio apenas para coletar água em pontos que o IMA não vai, né? O trabalho do IMA, ele sempre é de balneabilidade, eles recolhem a amostra de água alguns metros para dentro do mar, né? Nós não entramos no mar, né, Vitor? Nós pegamos em córregos, em riachos, onde os efluentes desaguam, né, Vitor? Antes de atingir o mar, né? Exatamente. O IMA, ele avalia a balneabilidade, né? Existe a resolução do CONAMA, que determina a forma correta e os parâmetros que devem ser analisados, né? E a gente foi atrás mesmo de entender de onde é que podem estar vindo, né, as contaminações que já foram constatadas, principalmente, e analisar se existe algum outro ponto, né, que possa vir a contaminar, né? Em que às vezes uma emissão pontual ali, por exemplo, um córrego que esteja poluído chegando ao mar, logo que chega no mar ele se dissolve, né, rapidamente e acaba não gerando, né, esse resultado de impróprio para a balneabilidade. Mas, no entanto, né? E serve como alerta, né, para os nossos governantes, né, para quem gere a cidade, né, sabendo que naquele ponto, né, a água não está com uma qualidade boa. Eu acho que é mais ou menos o que sinalizou a nossa coleta na Praia da Barra, né? Acho que ali serve como um alerta, é um sinal, é uma sinalização de que ali eles podem e devem intervir, né? Agora nós vamos, o pessoal está querendo saber das análises, mandaram muitas perguntas perguntando quais foram os resultados. Como é que foram os resultados? E no centro, como é que está no centro? As pessoas querem saber. Foram as perguntas que nós recebemos no nosso Instagram. E então vamos falar um pouquinho dos resultados, né, Vitor? Nessa primeira edição, nós falamos da Barra, nós falamos do Riozinho da Ferrugem, da Gamboa e do Siriú. E é sobre esses 4 que nós vamos falar nesse vídeo com vocês. E na próxima edição, na edição 76, que sai no dia 3 de março, nós vamos trazer o resultado dos 2 pontos da Praia da Vigia e dos 2 pontos na Praia Central de Garopaba. Podemos adiantar alguma coisa sobre esses 4 da próxima edição? Bom, pode falar um pouquinho, né? Talvez. Acho que... eu fiquei surpresa. Eu acho que é uma surpresa positiva, né? Em contrapartida, em um dos pontos, eu fiquei bem espantada. Eu acho que é isso que eu posso dizer sobre a próxima edição. Eu fiquei surpresa, foi uma surpresa positiva, né? Com relação aos resultados, eu estava esperando uma coisa, veio outra, mas um dos pontos eu fiquei muito espantada e preocupada, principalmente porque é um ponto que eu vejo que muita gente mergulha ali, muita gente circula naquele lugar. Esse final de semana eu vi muita gente com os pés, com as cadeiras e os pés sentados naquele lugar. Então, acho que isso a gente pode adiantar,
que tu acha, Com Vitor? certeza. Eu acho que é bom, né? Uma informação que é relevante, né? Verdade. Então, nós vamos começar, gente, pelo ponto que nós coletamos na Praia da Barra, né? Foram 2 técnicos que fizeram a coleta. Essas coletas, gente, todas elas foram realizadas no mesmo dia 9 de fevereiro. Era uma quarta-feira, tempo seco, que é esse tempo de secura aí que a gente está vivendo nesse verão, né? Então, essa estiagem que já vem se prolongando há muito tempo, naquele dia também era um período de estiagem, dia de sol, fazia 26 graus, né? Então, não tinha histórico de chuva recente, né? E nós vamos, então, para o resultado. Pode falar. Não, é que deu uma travada agora, não sei se a minha internet é tu que deu uma travada, mas tá, agora voltou ao normal. Agora foi? Tá. Uhum. É a internet que nós temos aqui, né? Vamos. A gente faz o que dá. Bom, gente, a coleta na Praia da Barra foi realizada numa tubulação no final da rua Robalo. Essa tubulação deságua diretamente na Lagoa da Ferrugem. É Lagoa da Ferrugem, é Lagoa de Garopaba, é Lagoa da Encantada, tem um monte de nome. O nome mesmo é Lagoa da Garopaba, né, Vitor? Eu, em trabalhos científicos, assim, que eu já usei como referência, tá como Lagoa de Garopaba, né? Lagoa eu de acredito Garopaba. que seja o correto. Tá. Ali na Lagoa da Garopaba, Lagoa de Garopaba. Então, essa tubulação fica no final da rua Robalo, deságua diretamente na lagoa. A amostra que foi recolhida tinha um líquido levemente amarelado, estava com uma temperatura alta, 26,9 graus, odor de matéria orgânica. Ali foram 5.400 coliformes totais para cada 100 ml de água. Mas tem um porém, desses coliformes... Tu pode me explicar um pouco sobre isso, Vitor? Os coliformes totais e como é que é o nome da bactéria? A Escherichia coli. Eu queria deixar para tu falar. A gente pode chamar ela de E. coli, que facilita daí. E. coli. E. coli é o apelido carinhoso dela. Top. Então, agora eu vou deixar para tu nos explicar um pouquinho sobre o que é os coliformes totais e daí a gente tira dali a E. coli, né? Sim. Os coliformes totais, né, é um grupo de bactérias, né? Então, ele pertence a um tipo de bactéria, né, um grupo que abrange, então, né, a gente vem descendo, como fosse, né? É um grupo grande de bactérias, os coliformes, né? Aí nós temos os coliformes fecais, né, que são já mais específicos, e a Escherichia coli, né, o fecal é o chamado termotolerante, né? Uhum. E a Escherichia coli é uma específica que ela é encontrada normalmente, né, no trato de animais de sangue quente, né, em esgotos, e também é encontrada em alguns locais, na verdade, normalmente onde há contaminação, né? Então, eles dizem que é encontrada em corpos hídricos, mas normalmente por conta de contaminação, né? Por estar presente justamente no trato de animais de sangue quente, né? Uhum. Eu até trouxe aqui ó, segundo a resolução do CONAMA, ela é abundante em fezes humanas e de animais, tendo somente sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente. Tá. Né? Então, assim, dos coliformes, o que mais nos interessa é a Escherichia coli, né? Tá. Aí, para critérios de balneabilidade, o valor máximo da E. coli é de 2.000 para cada 100 ml. É isso, né? Para critério de balneabilidade, de acordo com a resolução 274 do CONAMA, né? Uhum, então, com ela na mão. O máximo de E. coli permitido, né, para ser balneável, para ser próprio para banho, seria de 2.000 para cada 100 ml, tá, gente? Isso é de acordo com a resolução 274 do CONAMA. Aí, acima disso, caracteriza água imprópria, né? Mas também tem a questão da água classe 2. Eu achei isso muito interessante, né, Vitor? Porque a água classe 2, pelo que eu entendi, é uma coisa bem mais ampla do que a questão balneabilidade, né? Sim, essa questão da classe da água, na verdade, assim, normalmente se analisam diversos parâmetros, né,
foi o que eu fiz, por exemplo, na Lagoa das Capivaras. Eu analisei 9 parâmetros na época, e aí, na verdade, eu ainda precisaria analisar mais alguns para enquadrar bem certinho, sabe? Mas só com o que eu analisei, eu já consegui enquadrar em alguma classe, entendeu? Conforme os resultados. A resolução, ela traz ali uma tabela, né? Com diversos parâmetros que podem ser analisados e quais são os limites, né? Para cada parâmetro. Então, conforme os limites atingidos, ela vai ser classe 1 até classe 4. Uhum. Essa é a questão ali da resolução 357 que classifica os corpos hídricos, né? Bom, o que o laboratório H2O nos trouxe, então, gente, são os resultados de acordo com a resolução 274 do CONAMA, né, em relação aos 2.000 para cada 100 ml de E. coli, e no caso para água classe 2, tem a resolução número 357 do CONAMA, que determina que o limite para água classe 2 é de 1.000 E. coli para cada 100 ml. Agora, o que é o padrão de água classe 2? Ele estabelece que ela pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional. Também a recreação de contato primário, como natação, esqui aquático, mergulho. Então, eu acho que é uma questão mais... O que mais nos interessa seria a água classe 2, né? Que a gente quer uma água o melhor possível, né? Que ela seja o melhor possível para todos nós. Digamos que o mínimo, né? O mínimo aceitável, assim, para a gente ter um contato, assim, né? Com essa água, seria o classe 2, né? Para a gente poder, digamos assim, né? Caminhar sobre essa água, se tranquilo, quiser. Sabendo que não vai ficar com uma virose, assim. Não vai ficar com problema nos olhos, um negócio assim, né? Exatamente. Tá. Aí, logo após isso, para ter uma ideia, a classe 3 já seria uma água onde ela seria destinada, ela não poderia ter o contato primário, né? O contato primário é o quê? É a natação, né? Entrar já de não fato seria na adequada água para isso. Exatamente. Tá. Se não tiver nos parâmetros para classe 2, se for classe 3, por exemplo, já fica restrito ao contato secundário, né? Por exemplo, remar de stand-up, com caiaque, enfim, com alguma, né? Usar a água, mas não imerso nela, né? Uhum. Então, é esse o parâmetro, assim, que eles usam. Então, eles usam a classe 2 porque seria realmente um nível de segurança para a gente ter um contato com essa água, para pescar, enfim, né? Então, Uma gente, pesca de acordo com profissional, a por classe exemplo. 2, né? Se a gente for ver, considerando os 1.000 E. coli para cada 100 ml, que seria o permitido, tolerável, para ser uma água considerada própria para consumo, para a gente poder se divertir, brincar, nadar, enfim, né? Na Lagoa da Ferrugem, ali nesse ponto, no final da Rua Robalo, foram encontrados 3.500 E. coli para cada 100 ml. Então, isso é bem acima do tolerável para classe 2 e também do permitido para considerável água própria para banho, que seria 2.000 E. coli, né? Foram 3.500 E. coli para cada 100 ml no final da Rua Robalo, na Praia da Barra, numa tubulação que deságua direto na Lagoa da Ferrugem. Vitor, o que tu acha disso? Então, até eu queria fazer uma ressalva nessa questão do E. coli, porque nós temos os coliformes fecais, né, os termotolerantes, e o E. coli é uma bactéria específica que está dentro desse grupo, né? Então, a resolução do CONAMA, a 357, essa que fala sobre a classificação das águas, que fala em 1.000, né, 1.000 por ml, onde é que está aqui? 1.000 coliformes termotolerantes, ou seja, nós não estamos falando nem da E. coli específica, entendeu? A E. coli, ela é uma parcela desses termotolerantes. Então, na verdade, o número de termotolerantes é maior ainda, né?
estima-se que 80%, se eu não me engano, né, 80% do coliforme termotolerante seja constituído pela E. coli. Então, na verdade, esse número, para classificar na resolução, ele é maior ainda, né? É maior ainda que os 3.500 observados. A gente está falando só da E. coli, né? Seria ainda mais grave. Mas, Vitor, tu falou exatamente. Um pouco para mim, inclusive foi publicado na edição 75, né, que isso pode servir, então, de alerta, né, sinaliza que temos um problema nesse local, e tu falou um pouco sobre a vigilância sanitária pode agir, né, porque pode estar caracterizando uma ligação clandestina. Foi mais ou menos isso, né? Sim, isso, na verdade, é o que eles mesmos falaram, né? Um trabalho de formiguinha, de ir em casa e averiguar, né, se não está sendo despejado incorretamente, né, o esgoto bruto, né, da residência na tubulação de drenagem, né? Isso acontece. Em Florianópolis, por exemplo, existem programas, né, onde eles contratam vários estagiários, né, dessa área de saneamento e tal, para fazer esse serviço de andar pela cidade inteira, entrando em várias casas e fazendo essa análise justamente do corante, né, para ver se existe alguma ligação direta, né, clandestina. E é uma forma, né, de buscar justamente isso, né, essa ligação clandestina. Mas, assim, o que eu, por exemplo, já vi aqui, na verdade, não só em Garopaba, em vários lugares acontece isso, as fossas mal dimensionadas, ou às vezes nem mal dimensionadas, às vezes sem manutenção, né, elas começam a apresentar problemas, e as pessoas simplesmente colocam uma mangueira e drenam a fossa direto para a rede pluvial, né. Então, nesse caso, esse teste do corante, por exemplo, não vai funcionar. A gente não vai conseguir ter nenhum êxito em identificar a fonte, né? Mas é válido, né, para ter certeza que não existe nenhuma ligação direta, né? Aí, caso de, né, como eu disse, de alguém estar drenando uma fossa ou ter alguma fossa vazando, né, para diretamente na rua, na calçada, indo para a rede coletora da água pluvial, isso aí é passível de denúncia, né? Tem que denunciar pelo menos para a vigilância sanitária, para eles averiguarem o que está acontecendo. E é muito comum a gente ver por aí, na verdade, algumas pessoas nem se atentam a isso, né? Porque realmente, né, não tem esse conhecimento, nem faz ideia de para onde vai, né, o esgoto que sai do vaso, da pia, enfim. Mas a gente consegue, andando pela cidade, perceber em vários pontos, né, que algumas fossas não funcionam bem, que tem fossa que transborda, tem fossa, né, às vezes só pelo cheiro do local tu já percebe que tem alguma coisa errada ali, algum esgoto sendo lançado, enfim. E eu comentei, inclusive, né, que a gente não tem como afirmar 100% de certeza que é esgoto doméstico, né, porque essa bactéria ela está presente no trato de diversos animais, né, mas de qualquer forma remete à presença de fezes, né? Exato. Pode ser de animais, pode ser de humanos, de qualquer forma é ruim, né? A quantidade de E. coli foi alta. Lembrando, então, vou repetir, num córrego no final da Rua Robalo, uma tubulação que deságua direto na Lagoa da Ferrugem, foram 3.500 E. coli para cada 100 ml de água. Agora nós vamos pular, a gente pega a rodovia SC434, retorna, pega o caminho da Estrada Geral da Ferrugem, e aí nós vamos no primeiro riacho que tem, a gente passa aquela pontezinha ali, né? Um lugar muito bonito. É um banhado aquilo ali, né, Vitor? É um banhado, tem algumas vegetações de mangue também, é um ecossistema bem bonito ali. Bem bonito. E ali, gente, nós fizemos ali a coleta, uma amostra com líquido amarelado, temperatura de 26,3 graus, odor de matéria orgânica. Os coliformes totais foram 9.200 para cada 100 ml. Mas a E. coli deu 1.500 para cada 100 ml. Seria 500 acima do tolerável, né, para água classe 2, né, Vitor? Exatamente. E
Bom, para a questão de balneabilidade, eu acho que a gente nem bate muito nessa tecla, né? Mas a balneabilidade, ela exige, assim, ó, ou nas últimas 5 ou 6 análises, agora não me lembro, 80%, né, estejam abaixo de 1.000 E. coli por 100 ml, ou se na última, né, apresentar 2.000 ou 2.500, se eu não me engano, já deve ser considerado impróprio para banho. Uhum. Mas, então, ali a gente teve 1.500, né, já é um número elevado também, e para os coliformes totais também é um número bem alto, né? Uhum. Só que é isso que chama atenção, né? O percentual de E. coli perto dos coliformes totais, né, é bem menor, É né? bem menor, né? É bem menor, mas justamente por se tratar desse ecossistema de mangue, muita matéria orgânica e tudo mais, é comum, né? É um ambiente realmente que ele é propício à proliferação desse tipo de bactéria, né? É. Então, mas mesmo assim, a gente encontrou a E. coli, né, em uma boa quantidade, né? E ali é uma área que já é um pouco mais afastado de edificações e ainda assim foi encontrado esse valor, né? Tanto edificações quanto criações de animais, Ali é uma tão área próximo ali é não muito se vê nada, né? alagado. Ali é uma área bem alagada de mata densa, né? Muito, muito Então a alagado, gente não vê exatamente. muita criação de animais Exatamente. ali, né? Agora, gente, nós vamos lá para Isso. E o mesmo riozinho. assim a Pode gente falar. constatou a contaminação, né? Ainda assim deu um número alto, né? 1.500. Eu estava vendo aqui, Vitor, que o que são, a gente botou no jornal sobre os coliformes totais, né? Fazem parte dos coliformes totais, são 4 bactérias, né? A E. coli, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella. Elas estão presentes em vegetais e solo, com exceção da E. coli, que habita o trato intestinal de homens e animais, alguns animais, né, de sangue quente. Então, Exatamente. ali naquele riozinho, é como tu falou, distante de casas, né, uma área bem distante de casas e ainda assim um número relativamente alto, né? Sim, e é um ambiente propício para ela se proliferar ainda por cima, né? Além de existir né, a contaminação já, ela não consegue se multiplicar nesse ambiente, né? Uhum. Então agora, gente, nós vamos lá para o riozinho do Siriú, e o Siriú foi uma grata surpresa que nós tivemos, né, com esse resultado, e lógico, a gente ama muito Garopaba, então quando a gente vê um resultado positivo, a gente fica super faceiro. O riozinho do Siriú, o Siriú é uma praia, né, 100% preservada, não vou dizer 100, mas ainda uns 99% preservada, e esse riozinho do sul, ele passa por várias residências, ele passa por baixo do asfalto, né, corta várias propriedades ali, até desaguar lá no sul da Praia do Siriú, ali rente às pedras, né? Uma área muito bonita. Nós coletamos essa água uns 200 metros para dentro do rio, mas tomamos o cuidado de coletar essa amostra após a última entrada de vertente de água, né? Porque tinha alguns Isso. canaizinhos, assim, que iam desembocando no rio, né, É, Vitor? Tomamos o esse último cuidado. canalzinho que entrava, a gente pegou depois dele. Isso, a gente tomou esse cuidado de pegar após o último canalzinho que entrava no rio, e ainda assim uns 200 metros para dentro da praia. A amostra veio com uma temperatura de 25,3 graus, cheiro de matéria orgânica e coliformes totais, 700 para cada 100 ml e 400 E. coli para cada 100 ml. Bom, é um número super baixo, mas dos coliformes totais, tu vê, mais da metade é só de E. coli, né? Nos outros números, a gente notou bastante presença das outras bactérias, né? E menos da E. coli. Nesse caso do Siriú, tem mais E. coli do que as outras 3 bactérias, né? Sim, isso realmente é um ponto bem interessante, assim, de olhar, né? Porque, como é que eu posso dizer? A gente foi num momento ali que a gente justamente estava bem seco, né?
Então, digamos assim, se existe algum lançamento mais distante, é possível que ele não esteja nem chegando ali devido ao baixo volume de água, né? É. Então, assim, é ótimo que, né, que naquele momento que a gente analisou ali, realmente a água tá legal, mas a gente não teve a oportunidade de analisar após uma descarga de chuvas, assim, né, que pudesse realmente fazer ele correr e trazer, né, talvez algum efluente ali que possa estar chegando, porque eu não vou dizer que é impossível, né? Mas eu acho muito difícil, assim, que nas condições que nós temos em Garopaba, de ser só fossa, né? Não chegue praticamente nenhum esgoto ali, mas foi ótimo, né? Achar esse valor e já nos deixa meio evidente, assim, que se tiver alguma coisa é pouca, né? Até porque o Siriu realmente é ali aquele cantinho, são poucas casas e tal, né? Então, tudo isso influencia, né? A malha urbana ali naquela parte é muito menor do que aqui, por exemplo, lá do centro, né? É. Então a gente teve esse valor baixo aí, ainda bem, né? Porque se fosse alto, então a gente teria alguma coisa muito grave acontecendo ali, né? É verdade. E a quarta e última coleta também foi uma grata surpresa. Nós realizamos essa coleta no Riozinho da Gamboa, no final do Riozinho. A água estava super quente. Nesse dia fazia 26 graus e a água estava com 35 graus. É uma água bem quente, né, Vitor? Sim. Eu lembro que até o técnico comentou na hora. E aí foi muito interessante, porque quando nós estávamos fazendo esse trabalho, veio um menino. E aí o menino veio, vocês vão analisar essa água? Muito bom, porque eu não tenho coragem de entrar nessa água, ele disse assim. Eu não sei, essa água é muito quente, ele dizia assim. Eu e meus amigos, a gente não brinca aí, parará, parará. E olha, eu queria muito que aquele menino estivesse nos assistindo agora, porque daí ele vai poder entrar lá tranquilo, né? Foram 240 coliformes totais para cada 100 ml no riozinho da Gamboa. E de E. coli foram 220. É isso? Foi bem baixo, Foi mas bem um baixo, ponto ali né? que eu acho muito interessante, eu achei muito interessante, sim, porque na verdade não era o que se esperava, né, digamos assim, mas o que eu achei pertinente, importante observar ali é que na hora da coleta eles analisavam o pH também, né, que faz, né, é pertinente às análises, né, ter essa anotação de qual é o pH da amostra na hora da Uhum. coleta. E o pH deu 8,8, né, é um pH muito elevado, um pH considerado alcalino, né, e para questões de balneabilidade, por exemplo, interessante é que o pH esteja entre 6 e 9. Então deu 8,8, deu praticamente no limite, né? E aí isso aí pode indicar a, a contaminação, por exemplo, com algum efluente industrial, sabe? Algum produto químico que possa estar chegando ali, enfim, algum fertilizante, não sei dizer exatamente o que poderia estar ocasionando esse pH tão alto, né? Mas realmente 8,8 já é de ficar em alerta, assim, né? Porque entre 6 e 9 é o recomendável, acima disso já é considerado já prejudicial, né? Seria, então, um segundo alerta para os nossos governantes, sinalizando aí uma outra água que poderia ser analisada também. Fazer uma análise mais ampla, né? Uma análise buscando mais elementos. Exatamente. A gente fez uma análise em busca realmente de esgoto doméstico, né? Que a gente já pediu para analisar e colhe. Constatamos que não estava presente ali, mas ficou essa alteração aí, né? Esse pH bem Uhum. elevado, que indica que tem alguma coisa ali que precisa ser melhor investigada, né? E, inclusive, quando a gente começou a falar sobre essas questões aí, que surgiu a questão da vigia, que o próprio IMA fez as análises e tudo mais, algumas pessoas perguntaram, né, sobre o riozinho da Gamboa, e a Gamboa, ela realmente não recebe nenhum tipo de atenção nesse quesito, né, de analisar a água e tudo mais. Não existe nada. Nós temos lá já uma boa malha urbana ali no entorno, né, da praia, e
muito turismo, né? O turismo lá já está bem forte, está tudo asfaltado lá agora, então eles estão recebendo cada vez mais gente, né? Pousadas tem bastante casa para alugar também, e, no entanto, não recebe essa atenção aí com relação ao meio ambiente, né? Lá realmente, assim, é um cantinho que merece, né, na minha opinião. Acho que na verdade, a nossa natureza merece total atenção. Mas como é um ponto turístico também, né, tem que ter essa atenção redobrada, vamos dizer assim, porque realmente a gente chega lá e vê aquele riozinho e é isso, sabe? As próprias resoluções, elas falam que se a água tiver alguma característica assim, que tu olhe para a água e já diga, ó, tem alguma coisa estranha aqui, já é de se suspeitar, entendeu? Então, tipo, não entra em contato, assim, sem analisar exatamente o que tem ali, o que pode te causar, né? Então, a gente chegou, que nem, né, a própria criança olhou e disse, olha, eu não entro aí, né? Então, Foi. não precisa muito, né, para a pessoa se dar conta que ali não é uma água limpa, né? A gente Fica olhava e via que não suspeito, era uma né? água limpa. É É, suspeito. então, como a gente analisou E. coli e esgoto em si, né, não encontramos um valor relevante, mas o pH indica ali que pode ter alguma outra alteração, algum efluente sendo lançado ali, que inclusive pode ser responsável por essa redução no número da E. coli, né? De repente, Uhum. Boa. vir a morrer, né, devido a esse pH extremamente alcalino, extremamente não digo, né, mas bem alcalino, né, o pH neutral 7, né, estava Considerável. 8,8. Então tem esse ponto de vista também, né, que não constatamos esgoto, não constatamos a E. coli, isso é ótimo, né, porque ela realmente pode nos transmitir doenças, mas também não quer dizer que aquela água seja limpa, né? Acho que esse é um ponto importante ali. Bom, por hoje era isso. Acho que tá bem, né? Quase uma hora de vídeo. Eu quero convidar todo mundo que nos assiste para vocês conferirem a matéria completa no Correio da Praia, na edição 75, que saiu na última quinta-feira, dia 17. Vocês têm todos esses dados que nós trouxemos aqui hoje, com fotos do trabalho de coleta das análises, dos locais onde nós trabalhamos, né? Todas essas informações, água classe 2, balneabilidade, as diferenças entre E. coli, coliformes totais, as demais bactérias, nós trouxemos tudo isso, uma matéria de 2 páginas completa, para o leitor tirar suas dúvidas. Lembrando que o projeto Águas de Garopaba é uma realização do Correio da Praia. Temos o amparo técnico do nosso engenheiro ambiental e sanitarista Vitor Machado, que nos ajudou aqui hoje. Temos o patrocínio, o apoio das empresas Ótica Luna, Figueiredo Constrular e Sanitari. Então, essa foi a primeira parte, tá? Das análises que nós divulgamos. A segunda parte nós vamos divulgar na edição do dia 3 de março e também faremos um vídeo aqui posterior destrinchando elas para vocês. E o projeto Águas de Garopaba não vai encerrar nisso, tá, gente? Ele vai retornar em outros momentos, com outros pontos. Fiquei muito curiosa agora para saber quais seriam os resultados após um período de chuva. Então, ele vai voltar em breve, né, Vitor? Isso aí, eu queria aproveitar também e agradecer, então, aí o convite, né, a oportunidade de estar acompanhando, para mim é sempre, eu adoro fazer isso, né, eu estudei para isso, então é um prazer poder estar contribuindo aí com o mínimo que seja, né, mas de poder acompanhar e contribuir e trazer essa informação que é importante, né. E no mais é isso, né? Eu acho que é importante a gente falar que o trabalho do IMA realmente é muito sério, que as pessoas podem confiar nas análises que o IMA faz, no resultado que ele apresenta, né? Não tem nada a ver, inclusive, com as análises que a gente fez, né? Como tu mesmo mencionou, é totalmente diferente, é uma Exato. análise que durante a temporada eles fazem semanalmente, né? E, enfim, é totalmente baseado na resolução e tudo mais. É um trabalho super sério, confiável, para mim, na minha opinião, inquestionável, né? O serviço que o IMA presta, né? Podemos dizer, o IMA é infalível, não falha nunca, né? Não, todo o serviço
né, que é feito por um ser humano, ele é passível de erros, né? Mas o IMA, com certeza, tem um ótimo corpo técnico, são pessoas realmente muito competentes, né? Se houver algum erro pontual, enfim, como eu disse, todo mundo está passível de cometer algum erro desse tipo, mas é totalmente confiável, eu acho que é inquestionável o serviço, principalmente com relação à balneabilidade que eles realizam. Isso aí o pessoal pode ficar tranquilo, né? E é uma análise assim que aponta justamente assim onde existe uma contaminação severa, constante, né? É isso que eles vão conseguir ver assim, né? Não é tem um pouco de esgoto no córrego que chega ali, né? Eles não vão, nem tem como, né? Eles teriam que ter uma estrutura gigantesca para fazer uma análise desse tipo, mas eles vão lá e analisam as praias para tentar pelo menos, né, ter um controle mínimo, assim, vamos dizer, da balneabilidade, da segurança, né, para a população, para os turistas. Então, o nosso trabalho só complementa, né, traz uma informação a mais. Acho muito legal isso aí. E inédito, né? É um Achei serviço de realmente genial. colaboração. A gente quer colaborar para a É, cidade. genial, genial o jornal, assim, realmente se propor a isso, buscar os recursos, ir atrás e fazer. Foi um trabalho sem palavras, sem comentários, realmente de muita competência. Eu que agradeço. Muito obrigada pela tua parceria. Estamos juntos. E a gente retorna, então, na edição do dia 3 de março, tem mais coletas. E aí, na segunda-feira, logo em seguida, a gente faz outro vídeo para vocês, tá bom? Valeu? Obrigada, Vitor. Show de bola, brigadão, tchau, Valeu. tchau.